Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, ao tema indissolubilidade do casamento. No vídeo anterior, examinamos alguns aspectos que estão no Evangelho de Mateus, que Allan Kardec traz como motivador da sua análise. Neste vídeo, sob o mesmo título, Indissolubilidade do Casamento, vamos ver alguns aspectos da análise de Allan Kardec sobre aquela passagem do Evangelho de Mateus. Ele começa trazendo a seguinte questão: imutável só há o que vem de Deus. Então, indissolúvel é só o que está de acordo com a lei de Deus. Tudo que é obra dos homens, diz Allan Kardec, está sujeito à mudança. Então, o que está orientado segundo as leis humanas, isso não é indissolúvel. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então, quando se fala em indissolubilidade do casamento, é preciso levar em conta, segundo as leis de Deus e segundo as leis dos homens. Segundo as leis de Deus, não muda mesmo, é indissolúvel. Segundo a lei dos homens, pode sim se dissolver, digamos assim. Kardec começa a falar agora sobre, especificamente, o casamento. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, uma lei divina de natureza material. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudança. Sempre muda, né? As leis humanas, elas modificam-se com a modificação do entendimento da sociedade. Por exemplo, em alguns países, apenas o casamento religioso é o suficiente. Noutros, exigem o casamento civil. Noutros ainda, os dois. E assim por diante, é uma variação enorme para regular as relações de casamento, né? Agora, Kardec traz a discussão para o centro, que ele fala assim: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. A lei de amor. Então, a lei de amor é uma lei imutável, como todas as leis de Deus. Veja que Kardec assenta na afirmativa inicial. O que é de Deus é imutável, né? O que é dos homens pode se modificar com o tempo. Somente aquilo que é leis dos homens que esteja de acordo com a lei de Deus, isso não muda. Os homens podem suprimir de um tempo para outro, muda os grupos dirigentes, muda o entendimento, mas a lei divina não muda nunca, né? A lei de amor é aquilo que nós estamos convergindo em nossa evolução eterna, espiritual. Nós comentamos no vídeo anterior, no princípio da evolução humana, predominantemente instinto material. Este instinto, com o passar da evolução, das múltiplas encarnações, vai se transmutando em sentimento. E a parte mais elevada do sentimento é o amor. Então veja que onde há o amor segundo Deus, isso não muda jamais. Não é?
Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma. E aqui ele traz uma questão crucial nas relações de casamento. Olha só. A fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Então, quando há conflito entre o casal, eles se casaram por interesse de natureza material, ou predominantemente material. Nem todo enlace matrimonial é só amor, não é? Há desentendimento, porque nós somos seres ainda imperfeitos, mas já temos uma grande dose de sentimento de amor desenvolvido. Então, as duas partes. Agora, a relação entre marido e mulher, sendo uma relação de afeição, não é? De amor realmente, então aí afeta positivamente a evolução psíquica dos filhos, que serão adultos ajustados mais tarde. Agora, o desentendimento do casal, os conflitos, as separações litigiosas graves, afetam naturalmente o estado psicológico das crianças, que, como adulto mais tarde, terão dificuldades. É claro, exceto aqueles espíritos reencarnados que são já muito evoluídos e que não são afetados pelas variações das circunstâncias da vida material, né? Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Então, quando duas pessoas elas são movidas pelo sentimento verdadeiro, sincero de amor entre eles, impedir que eles se unam é causar um dano grave, porque afetará não só as pessoas que poderão depois ter problemas muito graves no casamento, e afetar também as crianças, os filhos, eventualmente presentes nesta união, né? Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Pergunta Allan Kardec. Ora, se a lei civil ela é mutável porque é a lei dos homens, então vamos abolir isso aqui? Esta é a pergunta. Não, de certo, respondeu Allan Kardec. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Então é preciso levar em conta estas questões do que é lei de Deus, que é imutável pela sua própria natureza, e o que é lei dos homens e que se modifica com o tempo, né? Allan Kardec traz questionamentos, ele deixa esses questionamentos em aberto. Ele fala assim: um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Primeiro, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. O que é mais humano? Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Na época de Kardec predominava completamente a visão da Igreja Católica naquela ocasião, não só na França, em toda a Europa, em todo o Ocidente, da questão da indissolubilidade do casamento. Hoje isso já está superado e tudo, né? Em grande parte.
Mas naquela época era muito forte, era impedido, pessoas não podiam. Casou uma vez perante o altar, daquelas juras de fidelidade e tudo mais, e depois vem a quebrar isto, era considerado isto um pecado inaceitável. Então a Igreja Católica considerava que os casamentos, por causa do juramento feito ante o altar, ante ali o sacerdote, não podia jamais se separar. Mas debaixo dessa exigência, muitos crimes se cometiam, não é mesmo? Prosseguindo nesse mesmo tema ainda, não separeis o que Deus juntou. No próximo vídeo vamos examinar o divórcio. Até lá então, que Jesus nos ampare e fortaleça.